Oiê! Em algum momento da sua vida você já se questionou se você realmente é a pessoa que você acreditava ser? Ou até fez aquela famosa pergunta: quem sou eu afinal? Eu acredito que todas nós, em algum momento da vida, vamos nos fazer essa pergunta, se já não fizemos. E eu tenho refletido muito sobre o tema. Para ser bem sincera, eu reflito sobre isso há muitos anos. Mas quando eu completei 30 anos, há 2 anos e alguns meses atrás, essa pergunta começou a vir com muito mais intensidade e repetidamente. Eu comecei a questionar tudo ao meu redor: os meus gostos pessoais, as minhas escolhas pessoais, profissionais, as minhas ambições, os meus sonhos e até mesmo a minha personalidade, a minha identidade. Como eu gosto muito de me expressar através da escrita, eu escrevi um texto sobre o tema. Eu quero compartilhar com vocês. Eu quero ler para vocês, mas enquanto eu vou lendo, eu quero trazer também todos os aprendizados que eu tive ao decorrer desses questionamentos e ao decorrer desses anos, e alguns insights também que podem, talvez, te ajudar nesse momento, se você também está passando ou se você também está se questionando sobre isso. Existe um momento curioso na vida em que começamos a aprender que aquilo que acreditávamos sobre nós mesmas já não se encaixa tão perfeitamente quanto antes. Durante muito tempo, a identidade parece algo relativamente estável. Você acredita que é um certo tipo de pessoa, que tem determinados sonhos, que caminha em uma direção clara. Aos 20 anos, por exemplo, é comum sentir que existe uma versão de você mesma lá no futuro esperando para ser alcançada. Uma versão que já está definida, que já tem forma e que depende apenas de esforços, escolhas corretas e tempo para se concretizar. Mas a vida tem um jeito muito peculiar de desafiar essa ideia de linearidade. Em algum momento, geralmente depois de experiências suficientes, de sucessos, de frustrações, de encontros inesperados e de mudanças internas silenciosas, começamos a perceber que aquilo que acreditávamos ser não é necessariamente quem continuamos sendo. Eu tenho refletido muito sobre como aparentemente eu mudei. Aparentemente eu sou outra pessoa distante muitos quilômetros da versão que eu era anteriormente. Parece literalmente que eu sou outra pessoa vivendo outra vida, com outros gostos, com outra forma de ver o mundo e com outra forma de expressar para o mundo. Mas é muito louco porque hoje eu não pergunto, eu não questiono se eu era outra pessoa, mas se talvez, na verdade, eu estou me reconhecendo somente agora. E que até o momento eu vivi coisas que eu fui condicionada a viver por acreditar naquilo vindo de estímulos externos. Vou dar um exemplo para vocês. A gente cresce com dedos apontados dizendo você é isso ou você é aquilo. Você é extrovertida, você é tímida, você é inteligente, você não é tanto, você é melhor nos esportes, você é melhor em cálculos. E claro, eu acredito sim que cada pessoa tem habilidades diferentes. Mas será que nós realmente somos aquilo que as pessoas apontam? Ou será que nós somos condicionadas a acreditar que nós éramos aquilo? Eu, por exemplo, cresci ouvindo que eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito comunicativa, que gosta de estar em ambiente trabalhando com pessoas, que é muito boa na questão de vendas. Só que hoje, refletindo, não é um ambiente que eu estou mais confortável. Eu sou uma pessoa muito reflexiva, introvertida, que gosta de pensar e refletir, e não quer dizer que eu não goste de me comunicar, mas não da forma que eu acreditava que eu gostava, não da forma que as pessoas diziam que eu era. Então é muito diferente, é muito distante quem as pessoas veem que eu sou de quem eu realmente acredito que eu sou hoje. Só que antes eu também acreditava que era essa pessoa. E somente depois dos 30, quando tudo começou a ser desconstruído dentro de mim, e veio aquele sentimento incômodo de, será que é isso mesmo? Eu comecei a alcançar os objetivos que eu tinha traçado lá atrás. Eu estive por 15 anos na área da beleza e nesse período eu comecei a colocar objetivos, metas de crescimento e escala. E quando eu cheguei lá onde eu queria,
Pensei, mas é isso mesmo? Por que eu não tô feliz? Será que eu tô sendo ingrata com este momento? E não, era porque realmente aquilo não fazia sentido para minha essência. E é nesse ponto que algo interessante acontece. Não é exatamente uma crise, pelo menos não no sentido dramático da palavra, mas é mais como uma sensação sutil de deslocamento interno. Você olha para si mesmo e percebe que certas coisas que antes pareciam essenciais já não têm o mesmo peso. Algumas ambições se transformam, algumas certezas desaparecem e novas perguntas começam a surgir no lugar delas. Talvez você tenha passado anos acreditando que sua vida seguiria um determinado caminho, profissional, emocional, espiritual, e de repente percebe que existe uma parte sua que não quer exatamente aquilo da mesma forma. Não porque houve um erro, ou porque as escolhas anteriores foram equivocadas, mas porque a própria pessoa que fez as escolhas já não é exatamente a mesma. Antes, eu era extremamente focada no meu trabalho. Eu era workaholic. E, aparentemente, aquilo me preenchia. Aparentemente, eu queria cada vez mais dinheiro, cada vez mais trabalho, cada vez mais reconhecimento. E toda vez que eu entrava em um subnicho diferente da área que eu estava, eu buscava sempre o topo daquilo. Porque a minha visão de sucesso era isso, era ser a mais reconhecida, a que mais faturava, a que mais tinha equipe. E hoje eu olho para aquilo e penso, eu não queria uma vida só viajando entre palestras para ensinar pessoas em todo lugar do mundo e nada contra isso. Mas o meu corpo mostrava que não era isso que eu queria. E cada vez mais eu me esgotava por algo que eu quis lá no passado, mas que hoje parecia um peso mudar. Eu seguia os sonhos que eu tive há 15 anos atrás, porque parecia errado eu desistir de algo que estava dando certo. Mas por que aquele incômodo continuava dentro de mim? Por que aquele incômodo não passava de jeito nenhum? Independente das conquistas materiais ou de status que eu tinha. Talvez uma das descobertas mais interessantes dessa fase seja perceber que os sonhos também mudam. Não necessariamente desaparecem, mas se transformam. Aquilo que antes parecia essencial pode perder a importância, enquanto outras, que antes eram apenas curiosidades ou interesses periféricos, começam a ganhar um espaço inesperado dentro de você. Às vezes, inclusive, antigos desejos retornam de formas diferentes, como se estivessem esperando o momento certo para reaparecer. É curioso perceber como certos impulsos criativos, certas vontades de expressão ou certas perguntas existenciais podem permanecer silenciosamente presentes durante anos, até que finalmente encontram espaço para se manifestar. Eu já fui youtuber e eu comecei há muito tempo atrás, quando isso tudo aqui era mato. E eu conquistei 120 mil inscritos na época, morando numa cidade de 34 mil habitantes, que é a cidade que eu moro até hoje. E na época, eu nem sabia que existia uma forma de monetizar, uma forma de trabalhar com isso. E eu comecei justamente pelo meu entusiasmo de expressar para o mundo e ensinar para o mundo o que eu estava aprendendo. E cada vez mais tem vindo essa vontade de trazer isso para o YouTube, e foi assim que eu criei esse canal. E eu também já fui blogueira há muitos anos atrás. E tudo isso eu fui deixando de lado. Por quê? Porque eu não tinha mais tempo, eu não tinha mais energia, porque o meu foco estava só na ambição de crescer, na ambição de ter mais dinheiro, na ambição de ter mais coisas, de ser mais reconhecida. E no fundo, quando eu fui reconhecida, quando eu tive o maior espaço da cidade, o que mais faturava, com mais pessoas, eu não estava feliz. O que voltava na minha mente? Eu quero me expressar no YouTube, eu quero ser artista, quero pintar meus quadros, eu quero uma vida mais tranquila, eu quero uma rotina mais flexível, sem tanta correria, sem tantos compromissos que não me deixam nem pensar no que eu quero realmente. Então perceba que
Conforme nós vamos envelhecendo e temos nossos sucessos e frustrações, é através desses estímulos externos que o interno começa a nos comunicar se nós estamos de fato no caminho certo ou não. Porque se eu realmente estava no caminho certo, esse incômodo teria passado. Aí você me diz, tá, mas o incômodo pode ser então o medo. E esse incômodo pode ser algo desconhecido. Não. Existem dois tipos de medo. Aquele medo de eu realmente quero isso, mas e se não der certo? E aquele medo de e se eu continuar nisso até o fim da minha vida e eu não me sentir plena nunca, e eu não me sentir em paz nunca com essa escolha. As pessoas precisam normalizar mais as mudanças. Tá tudo bem você mudar de ideia. Tá tudo bem você reconhecer que não é mais aquilo que você quer. Mas geralmente não é assim. Quando eu, por exemplo, decidi mudar de área depois de 15 anos, as pessoas me diziam, mas sério que você vai fazer isso? Mas por quê? Se tá dando certo, por que que você vai mudar? Talvez o ponto mais interessante de tudo isso seja perceber que mudar não significa se perder. Pelo contrário, muitas vezes mudar significa justamente se aproximar de uma versão mais autêntica de si mesma. Durante muito tempo, grande parte das escolhas que fazemos são influenciadas por expectativas externas, por ideias sobre o sucesso, por modelos de vida que parecem fazer sentido no momento. Mas com o passar dos anos, algo dentro de nós começa a pedir mais honestidade. Começamos a perceber que viver de forma realmente coerente exige uma certa disposição para revisar nossas próprias narrativas sobre quem nós somos. Qual história você tem contado para você mesma? Qual narrativa, na verdade, poderia ter ficado para trás e ainda não ficou? A minha narrativa era aquela que dava conta de tudo, aquela que estava ali por todas, que estava sempre salvando a vida do próximo, mas não salvava a si mesma. Aquela que estava sempre querendo mais. Essa era a história. Só que quando eu comecei a olhar para dentro, na verdade o que eu queria era mais paz e não mais correria. Percebe? Eu não deixei de ser ambiciosa porque eu quero uma vida mais tranquila, mas as minhas ambições mudaram. Eu não quero mais palestras com muitas pessoas me assistindo. Eu não quero mais equipes gigantescas no meu espaço. Eu continuo empreendendo com meu noivo e, obviamente, eu quero que a empresa cresça. Mas antes eu queria ser a principal. Antes eu queria liderar as equipes. Antes eu queria estar na frente. Mas agora eu não quero mais. Agora tá tudo bem o meu noivo assumir isso. Agora tá tudo bem de eu ficar mais tranquila em casa. Percebe a diferença? Talvez seja por isso que tantas pessoas nessa fase da vida começam a se interessar mais por reflexão, por autoconhecimento e por conversas mais profundas sobre identidade e propósito. Não porque estejam necessariamente em crise, mas porque estão, pela primeira vez, olhando para si mesmas com um pouco mais de liberdade. Existe algo muito poderoso em admitir que ainda estamos em processo de descoberta. Em vez de enxergar isso como uma falta de direção, talvez possamos começar a ver como uma forma de maturidade. Afinal, a vida não é um projeto que precisa ser concluído o mais rápido possível. Ela é um processo contínuo de transformação, onde cada fase revela novas camadas de quem somos. Talvez agora seja o momento de você desconstruir o que você acreditava que era até o momento. E tentar entender e questionar cada ponto. Isso realmente sou eu? Eu me sinto realmente bem com essa escolha? Ou será que me fizeram acreditar que essa escolha era para mim? Eu realmente sou de personalidade? A minha personalidade é essa? Ou será que eu ouvi tantas vezes ao decorrer da minha vida que eu acreditei que era a minha personalidade, a minha identidade? Talvez a pergunta mais interessante, então, não seja mais quem eu deveria ser, mas algo muito mais aberto e honesto. Quem eu estou me tornando agora? E talvez, ainda mais importante, o que dentro de mim está tentando nascer nesse momento da minha vida? Essas perguntas fizeram a minha vida mudar completamente. Do ano passado para cá, eu estou em outro emprego,
eu estou pensando completamente diferente, morando em outro bairro, em outro apartamento, com outro carro, com outro estilo de vida, com outra rotina. Parece literalmente que eu apertei num botão e disse: eu não quero mais essa realidade, eu quero outra. Então tudo começa pela nossa identidade. Tudo começa não na descoberta do o que eu vou fazer, o que eu quero ser, mas quem eu não quero mais ser a partir de agora. Ou quem eu nunca fui, mas talvez me fizeram acreditar que eu era. Eu espero que, de alguma forma, esse texto tenha feito sentido para você, tenha te feito refletir um pouco mais. E na próxima semana conversamos um pouco mais sobre o assunto. Um beijo, tchau!